Abração, porque hoje vamos ter uma novidade aqui para todos vocês que acompanham a Rede Integrativa, o novo parceiro que trabalha com Ayurveda. Ele é um dos caras pioneiros da Ayurveda no Brasil. Quando tudo era mato, ele estava lá no YouTube fazendo seu monte de conteúdo e ainda continua hoje em dia. Então, se vocês querem conhecer o nosso próximo convidado, fique aqui comigo, que daqui a pouquinho ele tá chegando. Inclusive, eu vou chamar ele aqui. Como não, né? Gente, caso vocês ainda não conheçam a Rede Integrativa, pelo amor de Deus, entrem aí, tá certo? Esse trabalho aqui é um trabalho muito carinhoso que eu faço, né? Para que vocês entendam melhor como que funcionam as terapias integrativas, como que você pode melhorar a sua qualidade de vida, simplesmente por autoconhecimento, por você se olhar, se perceber, entendeu? Ah, ele chegou! Aê, Namastê, chegou. Namastê. E aí, E aí, Capital, Thiago? tudo bom? E aí, Tudo Murilo? ótimo, adorei aí é o Ganesha. Ganeshão, deixa eu fazer uma Salve, pergunta para Ganesha! você, me dá um segundo. Muito lindo, muito lindo. Vamos falar um pouquinho Bem sobre toda especial. essa cultura aí também, né? Cultura indiana, o Ayurveda. Tem algumas coisas aqui para apresentar para o pessoal. Bem-vindo, meu irmão. Tá tudo bem por aí? Pronto, agora sim. Desculpa o atraso. Mas tudo Que bem, vamos isso, é lá. sempre, tá tudo no tempo. Ok. O Mas Ganesha, ele então, me diga tá uma coisa. afinado para hoje. Pode falar com Com ele já. certeza. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar falando então como que é o seu trabalho, né? Você trabalha com Ayurveda. Caso o pessoal nunca tenha visto falar nisso, tenta definir rapidamente o que é Ayurveda para o pessoal. É um processo de ajustar o nosso metabolismo de acordo com que a gente tem um estilo de vida saudável que funcione. Porque no nosso estilo de vida saudável, você come lá a pirâmide mediterrânea, você segue a macrobiótica e etc. E muitas vezes você não vivencia isso como vitalidade. Então, a Ayurveda tem a ideia de que você é o que você digere, mas não exatamente o que você é o que você come. Isso foi traduzido errado para o grego. Mas tudo bem, vamos lá. Cara, e essa ciência, pelo que eu vejo o pessoal falando assim na mídia, é uma coisa muito ancestral, muito antiga. Pode-se dizer que desde o começo da civilização. É realmente isso mesmo, Thiago? A gente pode dizer que o Ayurveda indiano, ele tem algo em torno, se você não quiser chocar a audiência, algo em torno de uns 3, 4, 5 mil anos. Mas a gente entende que a Ayurveda não é uma coisa que nasceu só na Índia, ele foi sistematizado lá, mas a gente também fala de Ayurveda da vovó. E a gente acredita, né? A gente tem pessoas que estudam com a gente que falam: ah, minha tribo indígena fala a mesma coisa que está aí. Então, a Ayurveda ele não é um conhecimento indiano. Ele é a sistematização do como viver adequadamente, que muitas populações tradicionais tinham isso, só que a gente, ao longo do tempo, foi chamando elas de primitivas, ultrapassadas, e foi ficando ansioso, estressado e essas coisas. Então, sim, o Ayurveda ele é tido como o sistema de medicina mais antigo que a gente tem, assim, uma história bem delineada, junto com o que é chamado de medicina chinesa, normalmente. Uhum. Tem alguns princípios que são um pouco parecidos, é isso? Tem princípios que são parecidos, mas a ideia mais importante é que, assim como a medicina chinesa tem o conceito de Qi ou Qi, ou como você quiser pronunciar, o Ayurveda tem o conceito de Prana, e, no geral, chamado simples de Prana. E essa energia, ela é o que cria a vida. Como se a gente pensasse que o sinal de Wi-Fi cria o roteador cria a parede cria a casa, e não a nossa noção de que a gente cria a casa, depois cria o cabo, depois cria a conexão, depois liga o roteador. Na perspectiva dessas duas ciências, essa energia vital, ela sustenta a vida, ela cria a vida, e no momento em que ela vai embora, a vida já era. Foi. Entendo. É mais ou menos assim que funciona também na medicina chinesa com relação ao rim, né? Aquela coisa toda da No vitalidade. Ayurveda a gente dá uma importância muito grande ao intestino grosso, coisa que na medicina chinesa tem muita importância ao rim, mas a ideia é, existe um funcionamento bioelétrico do corpo. E no momento que esse bioelétrico está funcionando bem,
o corpo aguenta porrada. Pode falar porrada aqui? Pode. Tudo bem. No momento em que a gente está com esse funcionamento bioelétrico escangalhado, um peteleco já faz um efeito dominó gigantesco. Uhum. Entendeu? Sim. E você acaba combinando as suas terapias ou você usa estritamente a Ayurveda? A gente considera que o Ayurveda faz parte de um sistema de saúde que você pode chamar de védico. Então, tem o yoga, tem o que as pessoas chamam atualmente de astrologia védica, tem um negócio que as pessoas ainda nem sabem que a gente pode chamar que é o Feng Shui indiano, o Vastu Shastra, tem meditação. Então, dentro desse conceito, a gente mistura vários campos de conhecimento dentro da cultura védica, mas eu também não sou contra a pessoa fazer acupuntura, fazer homeopatia, muito pelo contrário. Muitas vezes eu até recomendo, eu falo para ela, olha, o Ayurveda tem uma terapia para isso, mas do ponto de vista da disponibilidade para essa tua dor de cabeça, às vezes uma sessão de acupuntura vai te ajudar mais do que você ficar recebendo um óleozinho lá, morninho, é super gostoso. Mas nem sempre aquilo dali é bom, bonito e barato. Então, do ponto de vista da definição do Ayurveda de tratamento, é tudo aquilo que ajuda o teu processo metabólico ficar mais harmonioso deve ser considerado como tratamento, inclusive, só para chocar, a medicina alopática. Às vezes, ela faz parte de um processo de um tratamento ayurvédico, num sentido com aspas, até a câmera caiu de tão chocante que foi a informação. Porque, às vezes, é o que tem, a gente vai ter que lidar com, sabe, a pessoa está fazendo uma cirurgia para retirar o útero porque está com mioma e etc. e tal. Às vezes vai ter que tomar algum grau de um medicamento alopático pesado, porque até o negócio chegar da Índia ou qualquer coisa que seja, é o que tem. Então, a ideia do Ayurveda é aquilo que ajuda a tua saúde, dentro do que é disponível, ficar melhor, sem que ela piore, e aí essa é a grande diferença do Ayurveda para a medicina ocidental, é considerado tratamento, não importa se você está chamando isso de moxa bustão, se você está chamando isso de tambor norte-americano, se você está chamando isso de, sei lá, Brahmi, que é uma erva famosa do Ayurveda, ou se você está chamando isso de qualquer medicamento ocidental. O que importa é a pessoa ficar saudável, porém, na visão do Ayurveda, quando você faz um tratamento e ele acerta uma coisa e prejudica outra, isso não pode ser considerado como um tratamento. Isso é uma grande diferença da perspectiva do Ayurveda para a visão ocidental. Na visão ocidental, se eu estou com um problema, sei lá, de colesterol, e eu tomo um remédio para aquilo, aquilo melhora o meu problema de colesterol, mas cria outro problema, é aceitável dentro da nossa cultura ter um processo de efeitos colaterais do tratamento que precisam ser lidados. Na perspectiva do Ayurveda, isso não pode ser chamado de tratamento, porque tratamento é definido como aquilo que restaura a sua dinâmica metabólica sem perturbar ela de outra forma. Ok? Perfeito. Mas para fazer isso, não é simplesmente seguir roteirinho, pegar a receitinha pronta. É preciso que você faça aí um trabalho de personalizado para cada um, né, Tiago? Personalizado para cada um, mas também pode ser meio que feito em família. No sentido de que a gente tem um Ayurveda que é meio que para a estação que a gente está. Da mesma forma como você se veste, que de hoje, 9 ou 10 de março, de uma forma diferente do que você se vestia 9 de janeiro, e que você vai se vestir diferente de 9 de maio, que seja. A gente tem meio que um Ayurveda estacional, mais ou menos para todo mundo daquele lugar, certo? Se você está em São Paulo é uma coisa, se você está em Tibau do Sul é outra, etc. e tal. Mas existe um conceito de um Ayurveda estacional, e dentro de um Ayurveda estacional vão existir campos metabólicos onde não necessariamente o que é adequado para mim vai ser adequado para você. Por exemplo, na nossa medicina ocidental, existe muita noção na nutrição ocidental de que a gente deve comer a cada 3 horas. E isso é meio que saudável para todo mundo. Ok? O Ayurveda vai dizer que existe um perfil metabólico tipo Vata, que comer a cada 3 horas meio que tende a funcionar. Um perfil metabólico Pitta
vai meio que precisar comer a cada 4 horas e meia. Um perfil metabólico kappa vai meio que precisar comer a cada 6 horas. Eu estou falando esse meio de propósito, ok? Mas de uma maneira bem simples, a gente pode sintetizar mais ou menos da seguinte forma. Existem metabolismos que vão funcionar bem almoçando às 10 da manhã e jantando às 4 da tarde. Esses são metabolismos que a gente chama de um metabolismo lento. Kappa. Existem metabolismos que vão se beneficiar de fazer um café da manhã mais poderoso, mais 8 da manhã, almoçar meio-dia e meia e meio que jantar umas 6, 5 da tarde. Eu sei que eu não estou jantando em nenhum horário de noite, mas isso faz parte. Segura a peteca. E vai ter um outro metabolismo que vai precisar comer um pouco 7 da manhã, comer um pouco 10 da manhã, comer um pouco 1 da tarde, comer um pouco 4 da tarde e comer um pouco 7 da noite. Ok? Então, a gente tem perfis metabólicos na medicina ocidental. O kappa está meio que hoje em dia sendo chamado de endodérmico, o pita de mesodérmico e o vata de exodérmico, que faz parte do processo de desenvolvimento embriológico, etc. e tal. Essa ideia não é uma ideia completamente fora da caixinha da medicina ocidental. O que o Ayurveda tem de bastante especial é entender que a gente tem 2 metabolismos grandes. A gente tem um metabolismo que é da nossa boca ao nosso ânus. Esse metabolismo ele funciona principalmente de dia. E tem um metabolismo que é o que reveste esse tubo central. Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente tem um metabolismo solar e um metabolismo lunar. O metabolismo solar ele faz a conversão do macro ao micro. O metabolismo lunar ele faz a conversão do micro ao macro. O que isso significa? Durante o dia, nossa barriga come, durante a noite, nossa célula, teoricamente, deveria estar comendo. Então, só para, digamos assim, dar uma chocada na galera, que às vezes cair da cadeira faz bem. A perspectiva de uma vida saudável do Ayurveda, mais ou menos meio que para todo mundo, é o sol se pôs, mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, seria o horário do sono natural. A gente dormiria mais ou menos de 8 às 4 da manhã. Às 4 da manhã seria o horário natural do nosso sistema entrar num processo de excreção. De 4 às 6, a gente manteria o nosso corpo sendo afinado para o dia. De 6 às 8, a gente meio que estaria fazendo atividade física. De 8 às 4, a gente meio que estaria trabalhando. De 4 às 6, 4 às 8, 5 às 8, a gente estaria meio que socializando. Então, na perspectiva do Ayurveda, você ter um estilo de vida que é um estilo de vida mais da roça, é algo que ajuda a gente a não ter só mais longevidade do ponto de vista da quantidade de anos que a gente vive, se vive 80, 90, mas a gente ter mais alinhamento com o sol. E aí vem um outro aspecto que é, por que hoje em dia a gente está tão cansado? Porque a gente acha que a eletricidade é uma coisa natural. E a gente foi ensinado na escola, quando a gente tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, que a gente tinha que dormir às 10 para as 7 da manhã estar na escola. Então, a nossa cultura de fábrica inglesa diz para a gente que dormir de 10 às 6 da manhã é adequado, é responsável e é saudável. Só que na perspectiva do Ayurveda, isso vai garantir que você trabalhe bem até os seus 60, 65 e depois você gasta o dinheiro que você, digamos assim, trabalhou no teu plano de saúde, nas doenças que dos 65 aos 85 você vai estar suficientemente doente para aquele dinheiro, digamos assim, não ser seu, ser do capitalista de volta. Então, o nosso mundo ocidental tem a ideia de que dormir 8 horas é suficiente para você ser saudável. Que você dormir, comer 2.500 calorias ou qualquer coisa que seja, é o suficiente para você ser saudável. São visões muito genéricas e pouco customizadas. Então, como que o Ayurveda funciona? Ele ajuda a gente a entender se a gente é um Fusca, se a gente, sem nenhuma, vamos chamar assim, um trator, que é o metabolismo kappa, ok? Uma Ferrari, que é o metabolismo Pitta, ou se a gente é um jato, que é o metabolismo Vata.
Tem coisas que você precisa de um trator, tem coisas que você precisa de uma Ferrari, tem coisas que você precisa de um jato. Não existe um melhor ou pior, mas são metabolismos muito diferentes. Diga, por favor. Bom, eu queria perguntar para o pessoal aqui, gente, vocês acham que vocês são um trator, um Fusca ou um jato? Não, Comenta aqui. vamos ser sem ser pejorativo. Um trator, uma Ferrari ou um jato, né? Como Vamos que é o tirar o Fusca. organismo de vocês aí? Sim. E tem um outro aspecto que é importante, que é como que a gente faz para adequar o nosso metabolismo ao longo do ano. A nossa visão ocidental é, eu vou para academia terça e quinta, não sei o que, etc. Não importa se está inverno, se está verão, eu estou seguindo a minha vida saudável, com disciplina, da mesma forma. E no Ayurveda, Jojo, boa tarde, a gente tem a perspectiva de que a cada mais ou menos 2 meses, isso é só uma média, ok? A gente tem um perfil de temporada metabólica externa que o nosso corpo precisa se adequar. Para quem conhece a Ayurveda, fala, eu sou Vata, eu sou Pitta, eu sou Kapha, e todo mundo faz o dosha teste, etc. e tal. Mas o Ayurveda que funciona de verdade é um Ayurveda que fala o seguinte, de um lado você é um processo metabólico numa mão, que envolve se você é mais Vata, Pitta ou Kapha. E do outro lado você é um processo metabólico dentro de um clima, que tem mais Vata, Pitta ou Kapha. Então, por exemplo, eu morei do meu 0 a meio que aos 30 no Rio de Janeiro. Depois disso, morei mais ou menos uns 3 anos em Ubatuba. E depois disso, estou morando há 3 anos aqui em Tibau do Sul, que é Rio Grande do Norte. Então, mesmo o Thiago, por mais que ele tenha um metabolismo Pitta, X ou qualquer coisa que seja, ele tem um ajuste ambiental totalmente diferente no Rio de Janeiro, totalmente diferente no Uba-Chuva e totalmente diferente no Tibau do Vento. Cada um tem as suas particularidades. E a mesma coisa que eu fazia no Rio de Janeiro não vai dar o mesmo resultado em Uba-Chuva e não vai dar o mesmo resultado em Tibau do Sul. Então, uma das coisas que é muito interessante é a gente perceber essa dualidade metabólica. Isso é uma coisa que é pouco colocada ainda no Ayurveda brasileiro. As pessoas falam, meu Ayurveda, minha rotina diária, e meio que fica aí. As pessoas não têm uma visão focada em ser um processo metabólico dentro de uma bolha metabólica. Né? Agora começou as águas de março. Só pelo fato de começar a estação de chuvas, o nosso corpo está funcionando de uma maneira totalmente distinta. E se a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia meio que há uma semana atrás, 2 semanas atrás, para ser mais seguro, aquela mesma coisa que era saudável há 2 semanas atrás já não é agora. E essa dinâmica, a meu ver, ela é gloriosamente descrita no Ayurveda. E ela ajuda a gente a entender o que é o desafio de morar no Rio de Janeiro. O que é o desafio de morar em São Paulo. O que é o desafio de morar em Salvador, ou qualquer coisa que seja. Entende? Muito, muito. Então você percebeu essa alteração no seu corpo, mas foi assim que você começou a perceber o real efeito dessa sabedoria? Como que você encontrou essa sabedoria, Tiago? Eu sempre estudei bastante alimentação. De tudo que você puder imaginar, e etc. e tal. Eu sempre comia uma laranja depois de comer porque aquilo era saudável. Uhum. E eu como uma quantidade bem respeitável. O pessoal que acompanha a gente no Instagram sabe que eu como 1 quilo no almoço e é tipo assim, para cima, não para baixo. Uau. Então, eu sempre ia no Rio de Janeiro, num lugar vegetariano lá, o refeitório orgânico, e batia um pratão assim, animal, e saía dali rolando, feliz e contente. Com os puns de destruir um quarteirão inteiro de Botafogo. Cara, um quarteirão inteiro da Voluntários da Pátria é bastante coisa. É bem grande. Então, depois que eu fiz o meu primeiro curso de culinária e alimentação Ayurveda, eu fui aprender coisas esquisitas, do tipo arroz integral não necessariamente ia me fazer bem sempre. Comer fruta junto da refeição zoava, zicava, deixava o metabolismo de Covid. E eu fui ver que, em termos de alimentação Ayurveda, que é o que a gente é especializado, o Ayurveda, ele não tem para ninguém, gente. Você pode chegar com o que você quiser. Isso é um desafio no machismo. Você pode chegar com o que você quiser. Que, em termos de explicação sistêmica, do quantidade de fatores que a gente integra
na nossa complexidade, é um negócio espetacular. Eu muitas vezes falo para as pessoas assim, olha, às vezes um tratamento de medicina chinesa vai dar mais resultado do que o Ayurveda em alguns sintomas, alguns setores. Eu não estou dizendo que o Ayurveda é necessariamente a melhor medicina para tudo e não tem nada mais além do Ayurveda. Não é essa a ideia. Mas em termos de alimentação Ayurveda, que para mim fez uma diferença brutal na minha vida, hoje em dia eu estou com 36. Eu comecei o Ayurveda, vamos lá, há uns 10, 12 anos atrás. E eu sinto meu corpo hoje mais jovem do que quando eu tinha 23, 24, 25. Hoje eu fui surfar, fiquei 2 horas e meia surfando no mar e falei, cara, eu preciso ir para casa, porque senão a vida não continua. Mas tá ali 2 horas e meia surfando sem que o corpo fique cansado. E eu não estou dizendo que isso, o Ayurveda vai deixar a gente um super-homem, mas o Ayurveda vai deixar a gente próximo a um estado de excelência metabólica. E essa frase é bem importante. No Ayurveda, você é saudável porque você enxerga um processo metabólico saudável e não porque você fica pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer. Você enxerga uma máquina metabólica muito inteligente, muito poderosa, mas o tempo todo, não sei se você já surfou na vida, mas quando você está numa onda, a cada instante a onda está mudando. É a bancada que está batendo, é o vento, não sei o quê. E a cada segundo tem que fazer e você tem que estar reajustando, porque cada segundo faz muita diferença. E é assim que o Ayurveda tem capacidade de operar um metabolismo, com uma grande complexidade, mas também com uma grande capacidade descritiva. Para poder entender a complexidade da Ayurveda, você tem que realmente imergir nessa sabedoria, que foi o que você fez, né? Submergir aí, você surfou na Ayurveda. A nossa ideia é que o nosso programa de desenvolvimento pessoal através do Ayurveda, a gente propõe meio que 3 meses para a pessoa fazer, digamos assim, que a gente chama de Ayurbaby, ela entender o conceito metabólico, mais uns 9 meses para ela dar a volta ao ano no carrossel das estações, entender que aquele frame metabólico X, ele precisa ser modulado para as temporadas metabólicas. E 1 ano de acompanhamento terapêutico, que no geral a gente faz uma sessão mensal, a pessoa já está anos-luz do que era aquela falta de vitalidade, aquela dificuldade de dormir, aqueles problemas digestivos, aquele estado de sensação de estar se sentindo um velho para, tipo, sabe, mesmo domingo tá cansado e etc. Uhum. E você sabe que a gente tem muitas pessoas que seguem a gente que às vezes estão passando por isso e acham que é uma coisa tipo depressão, que ela precisa ir no psicólogo. Você acha que a Ayurveda ela também pode eliminar a necessidade de precisar pensar em problemas mentais, porque você vai resolver através da alimentação também, através dos exercícios? A gente no Ayurveda entende que clareza mental é um subproduto de clareza metabólica. Então, o conceito que a gente usa no Ayurveda é mais ou menos o seguinte: se você faz uma fogueira, ela emite calor e luz. Calor é o processo metabólico, luz é o processo psicológico. Quando você faz uma fogueira e ela fica em brasa, ela emite calor, mas ela está escura. Ela está, digamos assim, apagada, por mais que tenha calor ali. Então, isso você pode chamar de uma depressão por causa metabólica. Eu não vou te dizer que toda depressão é por causa metabólica e vou, digamos assim, deixar isso tão reducionista assim. Mas, na nossa perspectiva, o processo psicoterapêutico, muitas vezes, 80% das vezes, ele vem após a gente tirar a tralha do peso da bola de presidiário, sabe aqueles desenhos animados que tipo assim, depois que você solta aquilo, a pessoa não está com a perna manca, ela só está carregando um peso metabólico inadequado. E aí, cuidar do processo psicológico dela é incrivelmente mais fácil, da mesma forma que é você correr sem uma bola daquela de ferro amarrada no teu tornozelo. 1000 vezes, pelo amor de Deus. Muito bom. Com certeza. E esse processo que você faz, né, você fala, nossa, então quer dizer que eu vou precisar ficar acompanhando o Thiago, ele vai ficar me acompanhando durante 1 ano. É isso mesmo que você está propondo?
A gente diz que isso é o nosso desenho básico. Ideal. Não é Ideal, nem né? ideal. O nosso ideal é do tipo assim, se você quiser estudar a vida inteira com a gente está sempre estudando, é um outro nível de ideal. Mas a pessoa pode fazer só um atendimento, que a gente não chama de consulta de propósito, porque a gente quer dar a entender que o processo é um acompanhamento terapêutico. Mas a gente não obriga que a pessoa tenha que assinar 12 sessões, senão a gente não vai te atender. A gente fala, olha, a Ayurveda envolve você ter coragem de encher o saco de você mesmo. Porque enquanto você não encher o saco de você mesmo, você fica de alguma forma falando, tá ruim, mas... tá ruim, mas... tá ruim, mas... você ainda não tá de saco cheio de você mesmo. É apenas quando você fica muito cheio do saco de você mesmo que você fala, mudar vai dar trabalho. Mas entre o trabalho de ser o que eu já estou e o de mudar, eu estou preferindo o trabalho de mudar. E é importante deixar isso bem claro, que o Ayurveda, pelo menos o Ayurveda que a gente trabalha, ele é um Ayurveda muito focado em você ter trabalho em se mudar. Porque nós acreditamos que isso, depois disso, pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, que aquele trabalho vai ter formado uma fundação poderosa para você e você vai ganhar uma autonomia grande de manter o teu processo de saúde. É claro que você pode ficar doente, pode acontecer coisas e tal, mas a gente faz um processo de alfabetização metabólica. Aí você fala, pô, mas para eu fazer uma alfabetização metabólica eu levo 1 ano? Mano, 1 ano não é nada. Você ficou quantos anos na escola aí, digamos assim, continua do jeito que tá? Certo? Tipo, você ficou, sei lá, 10, 13, 20 anos estudando e você não sabe um beabá de como, de fato, manter o teu metabolismo saudável. Então, o que é 1 ano perto de 10, 15, 20 anos que a gente passou na escola? Não é nada. É só uma questão de prioridade. É uma questão do quanto que você se coloca como prioridade, e aí vai um tapa na cara, ou quanto que você gosta de ficar num lugar de vitimismo e você, de uma forma de autossabotagem, pode falar de várias formas, não tem coragem ainda de assumir um empoderamento. A Ayurveda é você assumir um empoderamento sobre o seu estado de saúde com sabedoria para saber manobrar. Dá trabalho? Dá. Mas a nossa perspectiva é, você pode escolher qual trabalho que você quer. Você quer ter o trabalho para ficar saudável ou você quer ter o trabalho para ficar doente? Vai dar trabalho de qualquer forma. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês podem escolher o trabalho que você quer ter. O gênio, ele está aí todo dia. Você esfrega a lâmpada, ele fala, vou te dar um desejo. Você pode aproveitar essas 24 horas para poder fazer o melhor que você pode pelo seu organismo, pelo seu planeta, pelo seu espírito. E aí o Thiago está vindo com essa parceria para que você realmente se pegue na mão com a ajuda dele, né, com a supervisão dele, para você encontrar esse meio de vida saudável, equilibrado, onde você não vai precisar se preocupar com remédio, onde você não vai precisar se preocupar com terapia. Afinal de contas, né, eu sei, é necessário fazer terapia, tudo já é meio que terapêutico, né, Thiago? Mas seria muito bom se a gente não precisasse ter um surto para poder ir atrás do médico. Então, a rede integrativa está aqui para poder suprir essa necessidade. O Thiago também com essa parceria, temos psicólogos, astrólogos, uma equipe interdisciplinar, integrativa, para caso o Thiago também fale assim, olha, isso daqui não é meu caso, né? Isso aqui eu tenho um limite aqui também, de acordo com o trabalho que a gente vai fazendo, a gente pode ter então essa equipe para ajudar também o trabalho nesse desenvolvimento das pessoas, de vocês. Mas, Thiago, muito bom, gostei bastante do nosso papo hoje. Esse daqui é um papo só inicial, gente. Depois o Thiago vem novamente para a gente falar sobre assuntos um pouco mais focados. Né? Aí a gente vai falar sobre a vitalidade, por que não, né? Depressão, que a gente já citou aqui, né? Tem muita coisa legal que a gente pode falar para vocês aprenderem e para os assinantes que já sabem de todas as vantagens que temos na rede integrativa, vocês têm condições especialíssimas aqui com a gente, principalmente com esse novo parceiro. Gratidão então, Thiago. Tem mais alguma coisa que você queira falar que você esqueceu? Eu acho que é só ressaltar que a gente está acreditando num mundo onde o processo terapêutico, o Ayurveda pode fazer parte, não é a única parte, mas nós acreditamos em uma primazia de um ajuste metabólico.
E essa primazia significa que a gente tem mais energia vital para que as situações de estresse que a gente vai enfrentar, a gente não tem muito como controlar o nível de estresse que a gente vai ter na vida. Claro que a gente tem um pouco. Mas estresse é fundamentalmente uma relação entre o teu nível de vitalidade e o problema. Se o problema ele está aqui, o nível de vitalidade, você não está estressado. Se o problema está lá em cima e você ainda tem mais vitalidade do que aquilo, você continua sem estar estressado. Agora, a gente pode mexer muito mais a mão da vitalidade do que a mão do estresse. E a maior parte do nosso problema de hoje em dia é falta de conexão com um processo metabólico inteligente, bem descrito e bastante operável. Tá? Então, quem tiver interesse em conhecer nossa perspectiva de atendimento, vão estar os links aí, vocês podem visitar o nosso site, fiquem à vontade. Isso mesmo, para quem vai ver esse vídeo depois, esse podcast escutativo aqui, né? Então, nós temos aí na descrição os links para você entrar em contato e falar lá, ó, eu quero usar o voucher da rede integrativa. Aí o Thiago já vai saber como que ele pode te ajudar, tá certo? Gente, gratidão aí por todos que participaram. E, Thiago, maravilhosa essa participação aqui, tô muito feliz, cara, muito bom. Agradecemos E é isso, gente. vocês aí por nos convidar. Com certeza. Depois, logo menos, vai vir aqui a companheira do Thiago para falar também. Com certeza, uma ótima pessoa para conhecer também a rede. E tamo junto, meu querido, brigadão. Gente, esse foi o podcast escutativa de hoje, meio que de supetão, mas eu espero que vocês tenham curtido. E até a próxima quarta-feira, às 3 horas. Tchau, tchau. Namastê.